O 7º mês do calendário lunar traz um arrepio pela Ásia. Durante o dia, as ruas parecem iguais. Neones, scooters a zunir, vendedores a apregoar os preços da fruta. Mas quando o sol se põe, algo muda. As portas fecham mais cedo. Oferendas de comida, incenso e dinheiro de papel aparecem à porta de lojas e casas. O mês dos fantasmas, sussurram os mais velhos, chegou. E durante este tempo, a linha entre os vivos e os mortos afina até se tornar um fio. Os pais dizem aos filhos para não nadarem, pois os espíritos dos que se afogaram procuram substitutos. Avisam para não assobiar à noite, para que os fantasmas errantes não o confundam com um convite. E, acima de tudo, lembram-lhes: não brinquem com coisas que chamam o invisível. Mas os avisos, como sempre, ardem mais nos ouvidos dos jovens e são frequentemente ignorados. Entre as práticas mais perigosas está algo conhecido em cantonês como Deep Sim, o pires dos espíritos. No Ocidente, conhecem o seu primo como a tábua de Ouija, um tabuleiro de papel ou madeira, coberto de caracteres e números, sim e não escritos nas margens. Um prato simples, virado ao contrário. Todos pressionam as pontas dos dedos sobre ele e fazem perguntas. Move-se, aparentemente por si só. Mas, na verdade, disse que é guiado pelo convidado invisível que convidaram para a sala. As regras são simples, os perigos infinitos. Porque uma vez aberta a porta, deve ser fechada com cuidado. Os espíritos não são como os humanos, não perdoam palavras impensadas, não esquecem insultos e não partem só porque entras em pânico e foges. Hoje à noite vou partilhar convosco 2 histórias, ambas relatos verdadeiros, transmitidos por aqueles que as testemunharam. Uma sobre um rapaz cuja piada lhe custou a sanidade, a outra sobre um grupo que se afastou antes de terminar o que começou. Ambas começaram com risos, ambas terminaram em horror. A primeira história pertence a Gosen, que a contou anos depois, muito depois de os seus colegas se terem espalhado por cidades, universidades e empregos. Mas a memória daquela viagem de finalistas nunca o abandonaria. Era o fim do secundário. A turma estava a fazer uma viagem de 3 dias e 2 noites a Taipei para celebrar. Para muitos, era o primeiro sabor da liberdade. Sem pais, apenas amigos e professores, risos e quartos de hotel cheios de snacks e confissões sussurradas. Gosen partilhava um quarto com outros 3, Gary, John e Frank. Cada quarto tinha 2 camas de casal, 4 rapazes amontoados. O tipo de arranjo onde segredos nasciam e piadas internas duravam anos. A primeira noite passou como seria de esperar. TV a todo o volume, batatas fritas espalhadas pelos lençóis, duches tomados à vez, enquanto outros provocavam por trás da porta da casa de banho. Estavam cheios de energia, sem vontade de desperdiçar um único minuto da sua breve liberdade. Então o telefone tocou. Eram os rapazes do lado. Estavam a rir, a desafiar, vozes a zunir com a emoção da rebeldia. Vamos jogar Deep Sim. Vocês vêm? Gosen franziu a testa. A voz da sua avó ecoou na sua memória, austera e inabalável. Nunca toques no pires dos espíritos. Nem uma vez. Segue-te até casa. Passo, disse ele. Frank abanou a cabeça também. Mas Gary sorriu, inquieto. John, sempre o brincalhão, aproveitou a oportunidade. Por que não? Vamos ver se os fantasmas aparecem mesmo. E com isso, 2 rapazes saíram do quarto, a rir, inconscientes de que as próximas horas gravariam uma cicatriz nas suas vidas para sempre. O hotel em Taipei não era grandioso, mas para um grupo de 17 anos parecia luxuoso. 4 rapazes por quarto, janelas largas com vista para as ruas de neon, máquinas de venda automática no átrio, o zumbido tênue da vida noturna da cidade a subir pelas cortinas finas. Para muitos deles, esta era a primeira vez longe de casa sem os pais por perto. Era um sabor da vida adulta, liberdade empacotada em luz fluorescente.
Naquela noite, enquanto o relógio se aproximava da meia-noite, Gozen e Frank ficaram no quarto. Não eram cobardes. Apenas não eram curiosos. Anos a ouvir cânticos de templo durante o mês dos fantasmas. A ver as suas mães queimar oferendas de papel à beira da estrada, a andar cuidadosamente à volta da comida deixada para os bons irmãos, era o suficiente para os tornar cautelosos. Estenderam-se nas camas, a conversar distraidamente sobre os acontecimentos do dia e o que os professores tinham planeado para o dia seguinte. Taipei tinha infinitas possibilidades. Mercados, museus, o tipo de lugares onde os colegas podiam vaguear em pequenos grupos, testando os limites da sua independência. Gozen divagava. O zumbido constante da televisão embalava-o para o sono. Mas pelo corredor, Gary e John riam enquanto entravam no quarto dos amigos. Lá dentro, meia dúzia de rapazes tinha se reunido, o ar denso de excitação. Tinham espalhado uma folha de papel no chão, desenhada à mão com caracteres chineses, números e as palavras sim e não na parte inferior. Ao centro, estava um pequeno prato de porcelana virado ao contrário. Algumas velas tremeluziam contra as paredes, as suas chamas a dobrar-se na corrente de ar-condicionado. "Anda lá todos, dedos em cima", disse um rapaz. Hesitantes no início, Gary e John colocaram as pontas dos dedos no prato, juntando-se ao círculo. A sala ficou em silêncio, exceto pelo sussurro da respiração nervosa. "Espírito, se estás aqui, mostra-nos um sinal", murmurou alguém. No início, nada aconteceu. Alguns rapazes riram, acusando-se mutuamente de empurrar demasiado levemente. Então, lentamente, o prato tremeu. Deslizou pelo papel, trêmulo, mas deliberado. Os olhos arregalaram-se. As piadas pararam. Cada rapaz na sala sentiu o mesmo arrepio frio a subir pela espinha. O Pires começou a mover-se com mais certeza agora, soletrando palavras que eles não tinham escolhido, respondendo a perguntas que não tinham tido a coragem de fazer. Vida amorosa, futuros empregos, notas de testes, o tipo de curiosidades triviais que se esperaria de adolescentes. As respostas vinham suaves, confiantes. Com cada resposta, a tensão na sala aumentava. E então John, inquieto, com um sorriso afetado, decidiu forçar a situação. "És homem ou mulher?", perguntou ele. O prato deslizou, lentamente, mas sem hesitação, em direção à palavra mulher. Alguns rapazes riram nervosamente. "Como morreste?", perguntou John. Gary lançou-lhe um olhar, sussurrando: "Não faças isso, é contra as regras." Mas era tarde demais. O prato deslizou pelo tabuleiro, letra por letra, até formar uma palavra que lhes revirou o estômago. Agressão. Os risos cessaram. O ar tornou-se mais pesado. Alguém sussurrou: "Acaba já. Devíamos parar." Mas John inclinou-se mais, o seu sorriso alargando-se. Achava que era esperto. Achava que era ousado. Achava que era intocável. "Então", disse ele com a voz a pingar de escárnio, "sentiste-te bem?" A porcelana rachou. Um som agudo, de estilhaçar. As velas vacilaram. As chamas a dobrar-se violentamente, como se apanhadas numa tempestade. As luzes do teto começaram a piscar, em flashes claro, escuro, pintando os rostos dos rapazes em quadros agitados de terror. O pânico quebrou o círculo. As vozes sobrepuseram-se. "Pedimos desculpa, por favor, vai-te embora, volta!" Mas já estava a desmoronar-se. O prato jazia em cacos. O ritual estava quebrado, a ponte entre os mundos estilhaçada. E naquele instante, as regras já não importavam. Então, pop. A escuridão engoliu a sala. Quando as luzes voltaram, John já estava no chão. O seu corpo convulsionava violentamente, espuma a borbulhar nos lábios, olhos revirados até que apenas o branco fosse visível. Gritos rasgaram o corredor. Portas abriram-se. Estudantes correram para o corredor, pálidos e a tremer. Alguém gritou pelo professor. Em poucos minutos,
O uivo agudo das sirenes perfurou a noite, e os paramédicos apressaram-se pelo átrio do hotel para levar John numa maca. Gozen e Frank, despertados pelo caos, saíram para o corredor a tempo de ver o corpo do amigo desaparecer no elevador, ladeado por adultos frenéticos. À sua volta, os colegas sussurravam e tremiam, a imagem do prato rachado e das luzes a piscar gravada para sempre nas suas mentes. E no fundo do peito, Gozen sentiu algo que não conseguia explicar. Uma opressão, como o eco de uma porta que nunca devia ter sido aberta. O hospital deu alta a John na noite seguinte. Os médicos não encontraram nada, nenhum distúrbio convulsivo, nenhum problema neurológico. Apenas algumas contusões nos braços e na testa de se ter debatido contra o chão. Mantiveram-no em observação, fizeram análises ao sangue, escanearam o cérebro. Todos os resultados voltaram limpos, um atestado de saúde impecável. Quando ele voltou ao hotel, porém, já não era o mesmo rapaz. John sempre fora o barulhento, o brincalhão que atava os atacadores, que gritava piadas na aula, alto o suficiente para o professor ouvir, que transformava cada silêncio numa oportunidade para a traquinice. Mas naquela noite, ele entrou no quarto como um estranho, os ombros caídos. Os olhos esvoaçavam pelos cantos como se tivesse medo de algo à espera. Não ria, não provocava. Apenas se afundou na cama e não disse nada. "Ei, estás bem?" perguntou Gozen baixinho. John encolheu os ombros. "Não sei, amigo. Algo está errado comigo. Talvez eu esteja apenas cansado." Mas a voz dele falhou. E quando finalmente falou novamente, as suas palavras fizeram com que todos na sala caíssem em silêncio. "No hospital, eu não dormi realmente. Eu tive estes sonhos. Não sonhos. Foi demasiado real." Eles inclinaram-se mais. Eu estava deitado na cama, a olhar para o teto, a tentar forçar-me a descansar. Então a porta abriu-se. Uma rapariga entrou. 20 e poucos anos, cabelo comprido, sorriso perfeito. Era linda, mesmo linda, uma 10 em 10. Ela apenas ficou ali, ao lado da minha cama, a olhar para mim, a sorrir. Gary exalou, meio a brincar. "Parece o melhor sonho que já tiveste." John abanou a cabeça. "Espera." Ela começou a mudar, lentamente. O rosto dela inchou. A pele dela cedeu. Os olhos dela afundaram-se cada vez mais, ocos como covas. Os lábios dela racharam, e então os dentes dela... Deus, os dentes dela pareciam vidro partido. Ela estendeu a mão e agarrou-as ao meu pescoço com as mãos, podres e cinzentas, e inclinou-se perto. Ela sussurrou no meu ouvido: "Isto sente-se bem?" Então ela riu, alto, feio. E foi aí que acordei. Mas quando acordei, eu estava na mesma posição que no sonho, como se nunca tivesse saído. Ninguém falou. O zumbido do ar-condicionado do hotel preencheu o silêncio, alto na sua banalidade. "Estás apenas abalado", disse Gozen finalmente. "Hospitais são uma porcaria. Camas más, luzes fluorescentes, enfermeiras a entrar e a sair. Não dormiste, por isso sonhaste. É tudo." Mas mesmo enquanto falava, as suas palavras pareciam fracas. A sua avó tinha lhe dito uma vez que os espíritos podiam seguir-te nos teus sonhos. Se o véu está aberto, eles passam não só para o teu quarto, mas para o teu sono. Naquela noite, os rapazes tentaram esquecer o assunto. Ligaram a televisão, brincaram sem entusiasmo, puxaram os cobertores para cima e esforçaram-se para dormir. Mas o ar no quarto parecia mais pesado do que o normal, denso com uma tensão que nenhum deles conseguia nomear. Por volta das 2 da manhã, um baque forte acordou Gozen. Ele ficou imóvel, com o coração a bater, a ouvir. Outro baque, e depois outro. Sentou-se, apalpando à procura do candeeiro. A luz quente espalhou-se pela sala e o seu estômago encolheu. John estava no canto, virado para uma parede. A cabeça dele bateu contra ela com uma força aterrorizante. Uma vez, 2 vezes, novamente. O sangue já manchava o papel de parede,
reluzindo vermelho escuro enquanto escorria para o tapete. Os lábios dele moviam-se rapidamente, murmurando algo por baixo da respiração. "John!" gritou Gozen, saltando da cama. Gary e Frank acordaram no mesmo instante, olhos arregalados de horror. Juntos, arrastaram John para longe da parede, mas o corpo dele lutava contra eles, sacudindo e torcendo-se. O sangue jorrava de uma ferida na testa, escorrendo pelo nariz e queixo. Agora podiam ouvir as palavras: "Não se sente bem, não se sente bem, não se sente bem." Repetidamente, a voz dele subindo a um cântico desesperado, como se tentasse apagar o seu próprio erro. Eles gritaram por ajuda. Portas abriram-se violentamente pelo corredor. Professores irromperam, pálidos, ordenando-lhes para o soltar, para pegarem em toalhas, para chamarem a ambulância. Pela segunda vez em 24 horas, John foi levado numa maca, o corpo mole, o seu murmúrio a ecoar fracamente pelo corredor, até que o elevador engoliu o som. Ele não voltou, nem no dia seguinte, nem no resto da viagem. E quando chegou à formatura, o seu lugar estava vazio. O resto da viagem arrastou-se como um corpo a quem falta o fôlego. Os professores tentaram manter o ânimo, guiando os alunos por mercados e museus. Mas a sombra da ausência de John seguia-os para todo o lado. A sua cama no hotel permaneceu vazia, lençóis intocados. Um lembrete silencioso da noite que tinha desfeito o grupo. Gary estava mais calado do que o normal, mantendo-se reservado. Frank evitava o corredor onde tudo tinha acontecido. E Gozen, ele carregava o peso do murmúrio de John a ecoar no seu crânio. Não se sente bem. Não se sente bem. Isso repetia-se na sua cabeça mesmo enquanto caminhava sob as luzes de neon de Taipei. Quando a viagem terminou e eles voltaram à escola, a formatura deveria ter sido um tempo de alegria. Colegas abraçaram-se, trocaram assinaturas em anuários, prometeram manter contato. Mas John não estava lá. A sua secretária estava abandonada, um fantasma em plena luz do dia. No início, ninguém fez perguntas. Os seus pais disseram à escola que ele estava doente, que precisava de descanso, que estaria ausente por um tempo. Mas sussurros espalharam-se, alimentados por fragmentos de memória. O pires rachado, as luzes a piscar, a rapariga no pesadelo de John, cuja beleza apodrecia diante dos seus olhos. Alguns colegas tentaram visitar, mas os pais dele encontravam-nos sempre à porta. "Hoje não", diziam, as vozes tensas, os rostos abatidos. "Ele não está bem." E então, lentamente, John desapareceu das suas vidas diárias. O seu nome era falado cada vez menos. Tornou-se uma história, um eco, um conto de advertência sussurrado nas salas de aula quando os professores não estavam a ouvir. Anos depois, numa reunião, Gozen finalmente soube a verdade. John nunca mais voltou. Depois daquela segunda noite em Taipei, as cabeçadas na parede, o sangue, a frenética viagem de ambulância. Algo dentro dele tinha quebrado. O hospital não encontrou explicação médica, mas a sua mente desfez-se. Falava pouco, comia pouco, olhava para as paredes durante horas. E quando falava, eram sempre as mesmas palavras, murmuradas por baixo da respiração como um mantra. Não se sente bem, não se sente bem. Dia após dia, semana após semana, até que os pais já não conseguiam cuidar dele. Internaram-no numa instituição psiquiátrica, onde as enfermeiras o vigiavam. Mas mesmo lá, as palavras nunca pararam. Ele repetia-as às paredes, ao teto, ao próprio ar, como se o espírito o tivesse esvaziado e deixado apenas o eco do seu próprio erro. Para Gozen, a revelação atingiu-o como gelo. Ele lembrou-se do sorriso de John na noite do jogo, o sorriso afetado quando fez a pergunta proibida. Sentiu-se bem? Ele lembrou-se do estalar do pires, do flash de escuridão, do grito que se seguiu. E ele sabia, com uma certeza que nenhum médico poderia apagar, que John não tinha sido amaldiçoado por doença. Ele tinha sido reclamado.
Na crença chinesa, os espíritos com mortes violentas são perigosos não porque são maus, mas porque estão inacabados. Eles permanecem na dor, os seus últimos momentos a repetir-se infinitamente. Perguntar como morreram é puxá-los de volta para aquele trauma, forçá-los a revivê-lo. Zombar deles é convidar a sua ira. E quando John fez aquela pergunta final e imprudente, ele tinha feito ambas as coisas. O espírito tinha respondido, não em palavras, não em letras num tabuleiro, mas da única forma que sabia, através da possessão, através de sonhos, através da loucura. E assim, o destino de John tornou-se um aviso, não só para os seus colegas, não só para aqueles que ouviram a história de Gozen anos depois, mas para qualquer um que pensasse que os jogos de invocar espíritos eram diversão inofensiva. Porque uma vez aberta a porta, não se pode controlar o que passa. E às vezes, o que passa não se vai embora. Se a história de John era sobre uma pergunta que nunca deveria ter sido feita, a próxima era sobre uma porta que nunca deveria ter sido deixada aberta. Esta história não veio de uma viagem de turma, mas de uma tarde escolar comum. O tipo de dia em que os alunos sussurravam durante as aulas, rabiscavam em cadernos e contavam as horas até ao toque final. Entre eles estava Dee, uma rapariga calada que normalmente não se metia em problemas. Os amigos gostavam dela porque era calma, fiável, do tipo que acalmava os outros quando os nervos estavam à flor da pele. Mas naquele dia em particular, ela viu-se arrastada para algo muito além do seu controle. Começou com Sammy, um colega com uma veia traquina e um fascínio pelo sobrenatural. Ele tinha passado a noite anterior a desenhar um tabuleiro caseiro numa grande folha de papel. Nele, tinha escrito os caracteres chineses para sim e não, o alfabeto, números e palavras simples como masculino e feminino. Tinha também desenhado um círculo no meio, o lugar onde uma caneta repousaria. Isto não era um espírito do Pires, mas uma variação conhecida como Baat Sin, o espírito da caneta. "Anda lá!" sussurrou Sammy depois da escola, olhos a brilhar de excitação. "Vamos tentar? Vai funcionar? Juro que funciona." Dee hesitou. Pensou nos avisos da mãe sobre o mês dos fantasmas, sobre ficar na rua depois de escurecer, sobre falar levianamente dos mortos. Mas o entusiasmo de Sammy era contagiante, e os outros dois amigos concordaram imediatamente. Antes que se apercebesse, estava a segui-los pelo corredor, em direção a um armário de arrumos há muito abandonado pelo zelador. O armário cheirava a pó e giz. A sua única lâmpada no teto cintilava, projetando longas sombras no chão. Eles empurraram vassouras partidas e caixas empilhadas para o lado, limparam um pequeno espaço e estenderam o papel no chão. 4 mãos estenderam-se para a caneta, segurando-a juntas. No início, nada aconteceu. A caneta tremeu uma vez, depois parou. Alguém riu nervosamente, chamando-lhe nervos. Mas então, lentamente, a caneta começou a mover-se. No início, as perguntas eram inofensivas. "Vou passar nos exames? O meu crush gosta de mim?" A caneta circulava sim ou não, movendo-se em pequenos solavancos pelo papel. Os amigos ofegaram, riram, aproximaram-se. Dee sentiu o coração a martelar. A caneta movia-se agora demasiado firmemente, demasiado deliberadamente. Ela sabia que nenhum deles era forte o suficiente para a empurrar assim, sem ser notado. E então, a porta abriu-se com estrondo. Uma professora estava lá, furiosa. "O que estão a fazer aqui?" Os 4 congelaram, mãos ainda na caneta, rostos corados de culpa. Murmuraram desculpas, levantaram-se rapidamente e espalharam-se para fora do armário. O papel permaneceu no chão. A caneta rolou para o lado. E na sua vergonha, esqueceram a regra mais importante de todas: fechar a sessão corretamente. Naquela noite, Dee não conseguiu afastar o mal-estar. Sonhou com corredores escuros e sussurros atrás das portas. Acordou suada, coração a mil, a imagem do papel inacabado gravada na sua mente.
No dia seguinte, a excitação de Sammy não tinha diminuído. Precisamos de tentar novamente, insistiu ele. Conduziu-os de volta ao mesmo armário depois das aulas terminarem. O papel jazia onde o tinham deixado, mas algo era diferente. Pela folha, rabiscadas numa caligrafia irregular, estavam 3 palavras que nenhum deles tinha escrito. Eu estou aqui. A cor sumiu dos seus rostos. Ninguém falou durante muito tempo. Finalmente, Sammy forçou um riso, embora este falhasse a meio. Vês? Prova! Funcionou. Vamos continuar. E contra o seu bom senso, Dee ficou. A segunda sessão começou com um mal-estar pairando sobre cada movimento. As velas que Sammy acendeu tremeluziam como se em protesto, o seu fumo a enrolar-se como dedos pálidos em direção ao teto. Dee, Sammy e outros 2 amigos pressionaram as mãos na caneta novamente, a sua ponta repousando levemente contra o papel. Espírito, disse Sammy, voz baixa mas firme. Estás aqui conosco? A caneta tremeu. Depois arrastou-se deliberadamente pelo papel até circular a palavra sim. Um dos amigos ofegou. Outro riu nervosamente, tentando mascarar o seu medo. Mas Dee sentiu o estômago a apertar. A sala estava demasiado fria para uma tarde de verão. A caneta vibrava fracamente sob as suas pontas dos dedos, como se a mão de outra pessoa também ali estivesse. No início, fizeram perguntas triviais, tal como os rapazes tinham feito com o Deep Sim no hotel. Cores favoritas, desafios tolos, paixões. O espírito respondia, circulando letras, soletrando palavras que nenhum deles admitia empurrar. Então alguém quebrou a regra tácita. Como morreste? A caneta arrastou-se pelo papel, lenta e irregular, até circular a palavra carro. Novamente. E novamente. A tinta enterrava-se mais fundo no papel de cada vez, como se estivesse a escavar a memória do acidente que lhe tinha tirado a vida. Parem, sussurrou Dee. A mão dela tremia. Não perguntem mais. Devíamos terminar. Sim, vamos despedi-lo, acrescentou um dos outros, voz a tremer. Mas quando tentaram, a caneta recusou-se a obedecer. Em vez de circular o adeus, ela chicoteou violentamente pelo papel, desenhando linhas, riscando as suas tentativas. Circulou a palavra não, repetidamente, com mais força de cada vez. As velas crepitaram. O armário parecia encolher. O medo envolveu-os como um laço. Uma das amigas desatou a chorar. Outro tentou acalmá-la, embora as suas próprias mãos tremessem tanto que a caneta quase escorregou. Dee sentia o coração na garganta. E então, Sammy estalou. Basta disto, murmurou ele. Arrancou a mão, agarrou a caneta e atirou-a pela sala. Ela bateu contra a parede. Agarrou o papel e rasgou-o em pedaços, espalhando-os pelo chão empoeirado. Pronto, fim de jogo. Mas enquanto os pedaços caíam, Dee pensou ter ouvido um sussurro. Não de Sammy, não dos seus amigos, mas de algum lugar no ar à volta deles. Não acabou. Eles fugiram do armário, corações a mil, ansiosos pela luz do dia. No portão da escola, o alívio invadiu-os. O céu estendia-se vasto. Alunos espalhavam-se pela rua, vozes enchiam o ar. A vida normal regressou. Ou assim parecia. Então um carro apareceu, demasiado rápido, demasiado súbito. Todos gritaram e saltaram para trás. Dee sentiu o corpo a sacudir para o lado, quase caindo ao chão. Os amigos dela também tropeçaram, todos exceto Sammy. Ele congelou. E naquele instante congelado, o carro atingiu-o. O som era nauseabundo, um baque surdo e pesado. O corpo de Sammy rolou pelo asfalto antes de parar bruscamente. Ofegos percorreram a multidão. Dee e os outros correram para a frente, ajoelhando-se ao lado dele. O peito dele subia e descia fracamente. Ele estava vivo, mas mal. Sangue escorria da sua têmpora. Os olhos dele pestanejavam. E então Dee sentiu-o. Uma mão fria apertou a dela, gelada, mais forte do que qualquer toque vivo. Ela levantou o olhar em terror.
Em frente a ela estava uma rapariga de uniforme escolar, cabelo comprido e emaranhado. O rosto dela estava desfigurado, esmagado, um lado afundado como por um tremendo impacto. Os seus olhos ocos brilhavam com amargura. Com a mão livre, a rapariga agarrou a garganta de Dee e inclinou-se perto. A voz dela era um sibilo, afiada como vidro estilhaçado. Esperei muito tempo por isto. Não te atrevas a interferir. A Dee ficou sem ar. A sua visão ficou turva. E então, como névoa, a rapariga desvaneceu-se, deixando apenas o eco do seu aperto e a imagem gravada na mente de Dee para sempre. Sammy sobreviveu ao acidente. Mas isso foi apenas o início da sua descida. Sammy viveu, mas já não era o rapaz que os colegas conheciam. No início, eram pequenas coisas. O riso dele soava demasiado agudo. Os olhos dele demoravam-se demasiado em cantos vazios da sala. A sua caligrafia tornou-se irregular, errática. Os professores repreendiam-no por rabiscar disparates nos seus cadernos, mas quando Dee vislumbrou, o seu sangue gelou. As páginas estavam cheias de palavras escritas repetidamente, sobrepondo-se até se misturarem num caos. Carro, carro, carro. Em breve, o seu comportamento escalou. Sentava-se na aula, rindo-se para si sem razão. Depois, de repente, explodia numa gargalhada maníaca tão alta que fazia tremer as janelas. Outras vezes, ficava em silêncio, a olhar para o chão durante um período inteiro sem pestanejar. Os amigos sussurravam pelas suas costas, mas Dee sabia a verdade. Ela tinha visto a rapariga no portão da escola. Tinha sentido o seu aperto gelado. Algo o tinha reclamado. Uma tarde, Sammy tirou uma caneta do bolso a meio da aula. Sem aviso, enfiou-a na própria palma da mão, a ponta de metal afundando-se profundamente. Sangue salpicou a sua secretária. O seu grito ecoou pelos corredores até ele desmaiar, a caneta ainda a sobressair da sua mão. Os professores levaram-no às pressas para o hospital, e quando ele regressou, uma ligadura grossa envolvia a sua palma. Mas a loucura nos seus olhos só se tinha aprofundado. Os outros que tinham jogado naquele dia também não escaparam. Em poucos meses, a tragédia bateu. Uma das amigas de Dee adoeceu com uma febre súbita que se recusava a ceder. Os médicos fizeram teste após teste, mas não encontraram nada. Em poucas semanas, ela partiu. O segundo amigo colapsou na rua uma noite. O seu coração parou sem aviso. Ele estava perfeitamente saudável no dia anterior. As suas famílias lamentaram em silêncio, incapazes de explicar como vidas jovens e vibrantes podiam ser ceifadas tão subitamente. Dee sentiu a maldição a apertar-se à sua volta. Cada noite, o seu sono tornava-se mais leve. Sombras retorciam-se nas bordas da sua visão. Por vezes, ouvia passos a segui-la pelo corredor quando estava sozinha. Por vezes, à meio da noite, via a rapariga de uniforme escolar parada no canto do seu quarto, a observar em silêncio. A mãe dela notou a mudança. Os olhos outrora brilhantes de Dee embotaram. A sua fala tornou-se fragmentada e as suas mãos tremiam constantemente. Eventualmente, ela já não reconhecia o seu próprio reflexo. Uma manhã, a olhar para o espelho, ela sussurrou: "Quem és tu?" Mas não era o seu próprio rosto que via. Era o rosto desfigurado do fantasma que lhe tinha apertado a garganta no portão da escola. A mente de Dee fraturou-se. A mãe dela, desesperada e de coração partido, internou-a numa instituição psiquiátrica. As enfermeiras cuidavam dela, mas ela nunca mais voltou a ser a mesma. Vagueava pelos corredores a murmurar, por vezes rabiscando círculos repetidamente em pedaços de papel. Outras vezes, agarrava o pescoço, ofegando, como se dedos invisíveis ainda pressionassem. A história daquele dia sobreviveu apenas porque a mãe dela a contou, avisando quem quisesse ouvir. Sammy desapareceu da escola por completo. Dizia-se que estava internado à medida que a sua loucura piorava. O seu riso podia, por vezes, ser ouvido por trás das portas do hospital, agudo e quebrado,
pontuado por rabiscos furiosos de canetas contra papel. Os amigos de Dee foram enterrados, os pais deles ficaram sem nada senão perguntas. E a sala de aula onde tudo começou, o armário do zelador onde a caneta se moveu pela primeira vez, permanece trancado. Os alunos sussurravam que, mesmo quando ninguém estava lá dentro, por vezes se podia ouvir o arranhar de uma caneta contra papel, palavras a formar-se por si mesmas. Seja coincidência ou maldição, ninguém se atreveu a testá-lo novamente. O destino de Dee, como o de John, tornou-se um conto de advertência entre os alunos. Duas histórias contadas em voz baixa. Uma sobre zombar da dor de um espírito, a outra sobre deixar a porta aberta. Ambas terminaram em loucura. Ambas terminaram em ruína. E ainda assim, todos os anos, quando o mês dos fantasmas regressa, alguém sempre esquece. Alguém sempre se atreve. Duas histórias. Duas escolas diferentes. Dois grupos diferentes de alunos. E, no entanto, ambas seguiram o mesmo arco. Um jogo iniciado em riso, um ritual abordado levianamente e uma porta que, uma vez aberta, se recusou a fechar. Na cultura chinesa, há um velho ditado: é fácil convidar um Deus, mas difícil de o mandar embora. O mesmo se aplica aos espíritos. Uma vez que o ritual começa, não é um jogo, é um pacto. Os espíritos são tratados como convidados, e os convidados devem ser bem-vindos, falados com respeito e despedidos com cuidado. Quebrares qualquer uma destas regras, e corres o risco de deixar a porta entreaberta. A história de John mostrou o que acontece quando se toca na ferida mais profunda de um fantasma. Ao perguntar como morreste, ele forçou o espírito a reviver os seus últimos momentos. Ao zombar dele, transformou a sua dor em entretenimento. O pires partido e as luzes a piscar não eram apenas teatralidades, eram avisos, sinais na tradição popular de que o espírito se tinha manifestado plenamente. Quando o prato rachou, o contrato estilhaçou-se. O espírito já não estava ligado ao papel ou ao círculo. Estava livre. E John, que o tinha insultado, tornou-se o alvo. Os seus pesadelos, os seus murmúrios, a sua descida final à loucura, encaixavam no que textos mais antigos descrevem como insanidade impulsionada por espíritos. A história de Dee era diferente, mas não menos fatal. O seu grupo não zombou do espírito. Eles abandonaram-no. A primeira sessão, interrompida por uma professora, nunca foi fechada. Para o espírito, a porta tinha sido aberta e depois fechada com um estrondo na sua cara. Quando voltaram no dia seguinte, a mensagem "Eu estou aqui" era a prova de que se tinha instalado. Ao rasgar o papel, Sammy cometeu o erro final. Quebrou o pacto violentamente, como se cuspisse na cara do convidado. E o preço foi cobrado. Um acidente de carro no portão. Uma figura fantasmagórica a afirmar que tinha esperado. Loucura, mortes súbitas e a própria mente de Dee a desmoronar-se até que ela já não reconhecia a sua mãe. Céticos poderiam chamar a isto coincidências, produtos do medo e da sugestão. Poderiam dizer que John sofreu de um distúrbio convulsivo não diagnosticado, ou que os amigos de Dee simplesmente enfrentaram infortúnios não relacionados. Mas dentro da cultura do mês dos fantasmas, dentro das tradições sussurradas de sacerdotes taoístas e anciãos de templo, estas explicações ficam aquém. Os padrões são demasiado nítidos, o tempo demasiado preciso. O que une ambas as histórias é uma verdade. Rituais são portas. Elas não se importam se acreditas nelas. Elas só se importam se as abres. E uma vez abertas, exigem ser fechadas com precisão e respeito. É por isso que o governo em Taiwan uma vez proibiu a fabricação ou venda de tábuas de invocação de espíritos na década de 1960. Não por prova científica, mas porque demasiados estudantes estavam a jogar. Demasiados acabaram doentes, aterrorizados, ou pior. A proibição levou os jogos para a clandestinidade, mas nunca os apagou. Mesmo agora, em salas de aula e quartos de hotel,
Jovens ainda desenham caracteres em papel, colocam um pires ou uma caneta ao centro e sussurram perguntas na escuridão. E todos os anos, alguns deles aprendem da maneira mais difícil o que os mais velhos já sabiam. Então, à medida que o mês dos fantasmas passa novamente, lembra-te destas lições. Nunca perguntes a um espírito como ele morreu. Nunca zombes das suas respostas. Nunca deixes um ritual inacabado. Se a caneta ou o pires se recusar a ir embora, agradece-lhe de qualquer forma. Guia-o para a despedida e queima o papel até as cinzas. Qualquer coisa menos é imprudente, porque o invisível tem paciência, não se importa de esperar. E quando decide seguir, saberás não no momento do riso, mas no silêncio depois. No sonho que parece demasiado real, no som de passos onde não devia haver, na mão fria que te aperta quando juras que mais ninguém está lá. 2 histórias esta noite, um rapaz, uma rapariga, ambos perdidos por erros que nunca compreenderam. Ambos se tornaram avisos sussurrados por toda a Ásia, que os mortos não gostam de ser zombados e que as portas, uma vez abertas, nunca devem ser deixadas entreabertas. Então digam-me, fãs de Hong Kong Horror, o que pensam? Foram estas tragédias coincidências? Ou prova de que Deep Sin e Baat Sin são muito mais perigosos do que admitimos? Já viram alguém jogar um destes jogos? Atrever-se-iam? Se as histórias desta noite vos fizeram o coração disparar, lembrem-se de gostar do vídeo, subscrever o canal e tocar na sineta para nunca perderem um episódio. E se tiverem uma história vossa, um encontro com um tabuleiro, uma caneta, uma sombra que vos seguiu até casa, partilhem-na nos comentários. Até a próxima, mantenham-se seguros durante o mês dos fantasmas. Não assobiem à noite. Não se demorem perto de oferendas. E, acima de tudo, não convidem algo a entrar a menos que tenham a certeza de que o conseguem mandar de volta.